eu tenho uma colocação para fazer hoje aqui, secretário. Eu tenho uma outra visão jurídica também, de que o presidente, quando há uma renúncia do presidente, a vice, ela leva o mandato até o final. Tenho esse parecer hoje, que amanhã está protocolando lá. Está previsto isso no regimento? Sim. No regimento? Sim. Que eu não renunciei. Quem renunciou foi o presidente. E quando se um presidente renuncia, que nem o presidente do Brasil, o presidente o ex-presidente do Congeapa. O ex-presidente do Congeapa assume até o final do mandato. Vaga a vice-presidência. O ex-presidente que renunciou em novembro de 2012? O ex-presidente? O ex-presidente. José Afonso Bittencourt? Isso. Sim. A senhora, de pronto, logo em janeiro, nos procurou, dizendo naquele momento um outro entendimento. Mas hoje eu tive um outro entendimento. A senhora e o jurídico da prefeitura entendiam que o nosso regimento prevê a substituição, na vacância do presidente, uma nova eleição tampão para que Eu só dei uma passada, não é para votar nada, é só para dizer que tive um outro entendimento e amanhã vou estar levando para o senhor, não é para botar nada em votação, não. Nós aguardamos o seu entendimento, mas o entendimento que nós submeteremos a sua manifestação ao jurídico da prefeitura e faremos o que o jurídico da prefeitura nos orientar em relação ao processo de eleição, como fizemos da outra vez com muito sucesso. O conselho funcionou até hoje. Com certeza. Agora vamos mais aprofundar um pouco. Agora, só complementando o que a presidente falou, na condição de titular da Câmara Técnica de Revisão do Regimento Interno, eu não fui consultado sobre essa matéria pelo presidente, existe isso aqui em ata, e o meu posicionamento para o regimento é extremamente claro. Ele determina que a Secretaria Executiva convoque uma reunião extraordinária para eleger o novo conselho para o cargo do vago. Isso é no parágrafo 2º do artigo 11, portanto, uma interpretação literal. Eu tive uma outra hoje, mas isso é para minha vida. Isso é para o jurídico. Não é para nós, é para o jurídico. Você é advogado com advogado. Se o advogado dela acha, o outro tem que responder e pronto. É simples. Não temos que discutir. Ela vai entrar para o negócio, vai para o jurídico e pronto. Isso, tranquilo. Ela tem o direito de peticionar. Todo mundo tem. Isso é democrático, né? Todo mundo tem. Isso é democrático. Claro. Não, a democracia não fechar a porta não bora, né? Não existe democracia. Bom, vamos então, secretário, passar para, eu acho que agora, a análise da secretária das normas, né? Mais esclarecedora, né? Então vamos passar do protocolado? Não? É o segundo tópico da asfalto. São asfalto. A Sandra tem aqui o trabalho feito, então ela vai fazer uma explanação aí e depois... No meu entendimento foi que eu pedi para a Ângela para que se publicasse. Mas quais são as faltas? Que dias que assembleias que foram faltadas? Então, de agosto de 2012 a agosto de 2013. O regimento fala em 12 meses, certo? Então, aqui tem uma listagem. Você poderia me fornecer, por favor? Por quê? Para a gente checar. Eu mandei para todo mundo. Na segunda página. Aqui não tem os dias das reuniões, não? Quem quiser consultar, o livro, eu trouxe o livro, para que cada um possa inclui consultar. ordinário e extraordinário? Não, só ordinário. Só ordinário. Pode ser uma O regimento não diz. Exatamente. Se fosse extraordinário, seria pior ainda. No condema é só ordinário também. Mas extraordinário não conta falta. Não conta, porque é extraordinário. Isso. Porque está em gênero. Reuniões. Está em reuniões. Reuniões é gênero, não espécie. Ordinária é espécie do gênero reunião.
extraordinária espécie do jeito que não No meu ver, não. O secretário também acha que isso ficou vago, não está. Trabalhinho para o próximo regimento. Eu trabalhinho para o próximo com um monte de coisa que tem. Na verdade, os regimentos são temporários. Tem um monte de coisa dúbia. Isso é um troço dúbio. Pode dar discussão. Então é melhor que deixar só o ordinário. Dá menos tiro. Olha, tem uma proposta para o conselho nesse ritual, secretário. A senhora encaminhou uma tabela com a anotação das faltas. Isso considerando só as ordinárias. A Secretaria Executiva organizou uma tabela complementar para ajudar na discussão, para que esse conselho discute o assunto, que considera todas as informações que a senhora passou checadas no Diário Oficial, com a publicação das atas. Então a gente fez uma outra tabela, vocês receberam as duas tabelas. A primeira tabela é de responsabilidade da Secretaria Executiva e a segunda é da Secretaria-Geral, senhora Sandra Venâncio. Então, só que nós Então temos existe a posição para eu concluir o raciocínio, a senhora secretária já prossegue. Então existem as duas tabelas e a possível atividade resultante ou possível penalização, enfim. E à luz do regimento, do atual regimento, nós temos que interpretar isso. E existem dúvidas. A primeira dúvida surgiu entre essa nossa diferença de interpretação. Aqui tem duas interpretações. Uma diz respeito, considera reuniões, o termo reuniões, como fazendo referência às reuniões ordinárias e extraordinárias. E na interpretação da secretária, que eu respeito, pode ser uma interpretação válida, faz menção apenas às ordinárias. Então existem dificuldades nossas que a gente vai ter que clarear. Não há como simplesmente a Secretaria Executiva recepcionar a manifestação da secretária, senhora Sandra Venâncio, e publicar as supostas destituições nos termos regimentais sem esclarecer essas dúvidas, porque o regimento está dando dupla interpretação. Então tem duas interpretações que resultam em diferenças. Por exemplo, um questionamento que eu registro aqui. Se a secretária-geral não cumpriu com o regimento, quando diz assim, quando completar o conselheiro duas faltas, primeiro duas, quando completar 3 será destituído. Quando completar 2, a entidade que aquele conselheiro representa deve ser notificada. Mas eu não estava no meu cargo. Mas existiu uma secretária no seu cargo. Então, exato. A gente não analisa as pessoas, a gente analisa não, mas a secretária anterior não fez. Isso, a secretaria-geral. Então é possível você penalizar um conselheiro, sendo que a secretaria-geral, não importando se era a Ângela Kowalski ou se era a senhora Sandra Venâncio, não fez a notificação prevista regimentalmente? Questionamento que eu deixo. É possível? Então, existem dúvidas. Por isso que a aplicação desse item regimental, nós temos que fazer essa discussão aqui, levantar as dúvidas e solicitar ao jurídico da prefeitura que nos oriente para que a gente possa publicar e não criar uma estabilidade jurídica nesse conselho. Mas já era para ter das sido entidades secretário. que você está querendo já retirar. era para ter sido encaminhado ao jurídico. Isso. Eu pedi isso, inclusive, para que se encaminhasse ao departamento jurídico para análise. Isso. Eu Isso fiz está a minha sendo parte, feito. comuniquei. E não pode fazer um rito sumário, destituição, que a senhora está querendo, sem a gente permitir analisar se a gente não vai ter recursos, inclusive judiciais, das entidades que estão se propondo que sejam excluídas. Então eu acho que a gente tem que tratar disso com muita calma, a gente tem que pegar as duas interpretações, consultar o que será feito. Eu pedi o que será feito, para a gente poder depois, com certeza, né, presidente, publicar as discussões que forem realmente... Se não fosse liberado pelo pleno da mandado judicial, seguramente.
Olha, jurídica. nós do Jardim Botânico, nós do Jardim Botânico, recebemos aqui, feito pela Sandra. Sendo assim, solicito que cumpra o regimento interno desse conselho e que se publique imediatamente no Diário Oficial do município para que fique registrado tal ocorrência. Acontece que eu tive, de acordo com 5 faltas. Na quarta falta, nós não recebemos nenhum comunicado. Que deveria ter sido feito pela outra secretária. Certo, eu estou falando que a Se você fez ou não, você assume como uma atitude. Agora você provavelmente é um review dele. Fui destituída por esse lado. O que eu quero questionar é o seguinte. Foi tomada uma providência para destituir sem antes ouvir. Não, mas não tem, mas isso não está escrito no regimento Pode técnico. não, tá, pode. Não, tem justificativa de falta. Na quarta, você deveria ter, a secretaria deveria ter o controle. Foi avisado que está com 2 faltas, 4 faltas. Seu doutor Neri, desde março, que eu já vinha citando que várias entidades tinham perdido a vaga dentro do Conselho devido às faltas. Isso eu já tinha feito um levantamento anterior e fui destituída em março por esse mesmo motivo agora aqui, que eu não cumpri com o regimento, que está escrito na ata, eu não cumpri com o regimento em comunicar a falta das entidades. Agora que eu estou fazendo... O COGEAP é isso. O que é feito muda, o que não é feito não muda. O COGEAP é isso. Por que a gente está com a relação penal, ação de inquérito civil? É isso, 32 páginas dessas irregularidades. Essas e outras. Desde 2002 que tem irregularidade. É isso. Tem a nossa petição assinada por 8 entidades no Ministério Público. Não é para um, Porque essa bagunça. O regimento não é só para a secretária, é para todos. O item. É para todos. Que se cumpra. O artigo 6º, parágrafo 1, é bem claro. Eu tive não estou 2 falando faltas. você. Eu Vamos tive deixar as 2 pessoas faltas. falarem. Tem que falar, não é debate. Senhora presidente, questão de ordem, tem o senhor Jorge Alberto que pediu ali. Ele vai falar exatamente sobre tudo isso, vai dar a opinião dele, depois nós vamos ter um posicionamento jurídico, vai ter encaminhado, o rito normal de tudo isso, então vamos lá. Bem, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o seguinte, o meu parecer, um parecer técnico, né, recurso, não é a condição de titular da Câmara Técnica. O meu recurso é o seguinte, eu não estou dizendo que a Sandra errou ou deixou de errar. O que eu estou questionando é a maneira procedimental desse Conselho trabalhar em relação ao regimento. Ou seja, não é nada pessoal contra a Sandra. Provavelmente outros secretários anteriores falharam, né? Pode ter falha também da Ângela, estava no lugar dela, com o Dost, entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei a gente tem discutido aqui toda quarta-feira, eu, a Sandra Marques, a engenheira, a colega de engenheira ali tem vindo, né? A Tereza participou com o suplente dela, né? Na última reunião de mudança do regimento interno. A gente está discutindo o regimento interno, então esse regimento interno está desatualizado, tá? Então agora a gente fez tem 2 decretos tratando do regimento. Então fica muito difícil para o conselheiro trabalhar com 2 decretos ao mesmo tempo. O segundo problema é que não há uma adequação desse regimento com o texto constitucional, em alguns princípios constitucionais, principalmente em direitos e garantias individuais. Daí a decisão favorável da Sandra naquela sentença do mandado de segurança. Então, o que aconteceu com aquela sentença que reconduziu a Sandra Venâncio aqui para o Conselho? O juiz traçou um procedimento que o Conselho deve observar na cassação de conselheiro. Então, ele agiu numa figura jurídica chamada ativismo judicial. Então, na lacuna do regimento
em assegurar o devido processo legal, contraditório, amplo direito de defesa, ele traçou uma norma, né, jurídica para que, enquanto ela estiver valendo, ela adere ao regimento até que nós, conselheiros, façamos uma adequação a esse regimento atual. Então, aquilo que está no mandado de segurança que beneficiou a Sandra na sentença, vale a partir da vigência daquela sentença para todo e qualquer conselheiro, no meu entendimento. Ou seja, ele traçou uma forma de como pode se caçar mandato de conselheiro. Então, um dos princípios é o devido processo legal, contraditório e o âmbito de defesa prévia. Isso está na sentença do juiz, com todas as letras, e tem que ter uma reunião extraordinária para tratar essa matéria. Essa matéria não pode ser tratada em reunião ordinária. Bem, feito esse complemento, então hoje, juridicamente, nós temos dois decretos tratando de regimento interno e uma sentença judicial. Tá? Então, para quem não está acostumado a viver essa área jurídica, eu reconheço que é bastante difícil interpretar o regimento interno, e surge N interpretações e também algumas falhas procedimentais. Então, o que eu fiz? Eu transcrevi o regimento interno, tá? Eu transcrevi o e-mail da Sandra, tá? Endereçado lá ao presidente do CONGEAPA, tá? Pode conseguir, para ter uma visão do conceito. Bem, o artigo 6º, ele estabelece lá no caput como que o conselheiro perde o mandato no pessoal. regimento interno. Interno. Nesse que Tá? vocês Isso. têm aí. Então, vamos lá. O conselheiro perderá o seu mandato se computar a sua falta em 3 reuniões. As reuniões aí, gente, está em gênero, tá? Então, sempre quando quem faz regimento interno, quem faz norma jurídica, fala em reuniões, sempre está falando em gênero. Gênero, como ele depois, mais a seguir, ele vai tratar de 2 tipos de reuniões, ordinária e extraordinária. Então, reuniões aí interpreta-se no sentido gênero, acolhendo 2 espécies. A espécie ordinária e a espécie extraordinária, porque não teria sentido, como norma jurídica, o regimento interno, permitir que o conselheiro faltasse todas as reuniões extraordinárias sobre essa ordinária. Isso não tem sentido, olhando o regimento como um todo, como um sistema de conduta de conselheiro. Então, vamos lá, 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões alternadas em um período de 12 meses. Então, está criado o quê? Uma obrigação de fazer, de dever para todos os conselheiros, ou seja, todo mundo que é conselheiro aqui tem que vir, só pode ter 3, se tiver 3 faltas ou 5, e num período de 12 meses perde o mandato se não teve a substituição pelo suplente. Ao mesmo tempo, quem fez o regimento interno criou uma norma prescricional, ou seja, um lapso temporal a partir do qual não é mais possível punir. Tá? Isso é comum no direito penal, no direito tributário e no direito administrativo. Bem, então, volta um pouquinho. Então, ali, interpretando novamente aquela... Pode voltar? Então, no referido parágrafo 6º, desenha a norma jurídica, tá? Endereçada ao secretário-geral do CONGEAPA, como segue. Uma obrigação de dever fazer, tá vendo? Um procedimento para apuração de infrações e um prazo prescricional. Então, isso tem que ser seguido. Então, no caso em tela, a obrigação é do secretário-geral do CONGEAPA. Entretanto, o regimento interno imputa uma obrigação de fazer de caráter procedimental e temporal. A secretária-geral informará as entidades ou os órgãos do risco de perda de mandato dos conselheiros do CONGEAPA, caso ocorram ausências de representantes em 2 reuniões consecutivas ou em 4 reuniões alternadas no período de 12 meses. E o que bem jurídico o regimento está tutelando? O princípio da segurança jurídica, o princípio da legalidade e o princípio da não surpresa. Tá? Isso são princípios de direito constitucional. Bem, aí ele vai mais além. Ele diz o seguinte, ainda em relação à segurança jurídica, lá no inciso 3 do artigo 14, que o secretário-geral caberá de função diretiva juntamente com o presidente e os presidentes, competindo fazer a devida comunicação do conselheiro
com antecedência de 15 dias, quando os membros estiverem prestes a perder o seu mandato no centro do regimento. Então, o que o regimento nosso traduz em termos de norma procedimental? Tem que fazer uma comunicação formal, por escrito, com prova de recebimento, endereçada à entidade que está aqui na condição de representante nesse conselho, e outra pessoal ao conselheiro. Então ele criou uma dualidade. Então tem que notificar a entidade e tem que notificar o conselheiro. Isso é o quê? Isso é uma norma procedimental. Tá? Não tem como passar por cima disso. Eu apurei 5 faltas, você está cassado como conselheiro, você está cassado como entidade representativa aqui no CONGEAF. Isso é inconstitucional, é ilegal, por não obedecer a parte procedimental. Então, isso novamente, lá no artigo, voltando para a Constituição, indo para o texto constitucional, o artigo 37, ele traça 5 princípios básicos da administração pública em todos os entes federados, incluindo a União, Estados, Distrito Federal e Município, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, probidade, eficiência e moralidade. E também, está no artigo 5º, ninguém perde direito, sem o devido processo legal, do contraditório, do amplo registro de defesa e, em especial, da segurança jurídica. É isso exatamente que o juiz fundamenta a sentença dele em que reconduziu a Sandra aqui para esse conselho. Por quê? Porque naquela reunião, como o regimento tem esse vácuo em relação a esses princípios constitucionais, ele reconheceu que a parte procedimental de cassação do mandato dela não obedeceu ditames constitucionais. Por isso que ela foi reconduzida. E conforme eu falei, ele traçou, na ausência dessas normas no nosso regimento, uma norma para o Conselho seguir até que faça uma mudança no regimento interno. Bem, então está traçado aí que o ato vinculado de cassação do mandato de conselheiro, por suposta falta, é um procedimento estabelecido de forma irrestrita pelo secretário-geral. Aí eu estou colocando em gênero, não estou colocando quem fez ou quem deixou de fazer. Tá? Isso é uma norma geral, não é falha nem da Sandra, nem da Ângela, é uma conduta para o secretário. Então, em resumo, obrigação e dever. Deve informar com prova de recebimento as entidades, órgãos, risco de perda do mandato dos conselheiros do CONGEAF, caso ocorra as ausências em 2 reuniões consecutivas ou em 4 reuniões alternadas. Foi traçado um lapso temporal para essa obrigação de dever fazer, ou seja, a informação das entidades ou órgão do risco de perda de mandato dos conselheiros deve ser efetuada antes da ocorrência das 3 faltas. Por quê? Para ele poder... A ideia sempre quando se trabalha com penalidade, a ideia do direito é trazer a pessoa para a boa conduta. Isso está no direito, isso é um princípio do direito penal, ou seja, daí aquela ideia de socialização do preso, trazer o preso no caso do direito penal, para integrar a sociedade. Então, todo o direito no Brasil que trata de penalidade, ele sempre busca trazer a pessoa para a boa conduta, tá? Para o bom direito. Tá, o terceiro, por favor. Daí a necessidade de fazer essa comunicação antes. No caso, aí, o secretário-geral tem que provar também que executou, que notificou o conselheiro, tá? Isso é uma exigência do inciso 3 do artigo 14. Agora, caso o secretário não faça isso, né, tá? O que vai acontecer? No tempo adequado, vai ocorrer a prescrição da ação punitiva, ou seja, o conselho perde, né, na função do secretário, o direito de punir. De igual forma, também, se ele não comunicar previamente ao conselheiro, no prazo lá de 12 meses, ele perde o direito de punir, ou seja, é uma prescrição. Isso é uma figura do direito penal, uma figura do direito administrativo, do direito tributário também. Então, os atos são vinculados, não são discricionários. Ou seja, não pode a qualquer tempo, quem estiver exercendo a função de secretário, dizer, fulano em 12 meses faltou 3, faltou 5, está aqui tua carta de desligamento das entidades ou do conselheiro. Ou seja, não, deixa eu terminar, depois você faz a colocação. Eu não estou criticando a sua conduta, eu vou deixar o pessoal falar no final. Na conclusão, tá, por favor, eu estou pedindo que haja uma manifestação que não seja publicada essas portarias, por quê? Existe um princípio de administração pública que todo ato que há uma suspeição, ou seja, um indicativo de legalidade,
ele deve ser sustentado com uma análise jurídica. Por quê? Porque quem publica ou quem assina qualquer ato que tem qualquer ilegalidade, ele passa a ser o coautor e ter responsabilidade administrativa, civil e penal. Tá? Então, por questão do bom direito, eu estou propondo aqui que suspenda o exame até que haja uma manifestação do plenário do CONGEAPA. E no item 2 eu proponho que a área jurídica da Secretaria do Desenvolvimento Sanitário emita um parecer a respeito em relação a esse recurso que eu elaborei. É o jurídico da prefeitura, né? Sim, Porque a secretaria não tem jurídico. Não, aliás, tem que mudar. Aí ele vai acionar. Não, então eles têm que mudar, porque o jurídico. Não, aí A gente encaminha para a Secretaria de eu não conheço a estrutura da Secretaria do Verde, você não tem jurídico próprio. Não, jurídico é só o da prefeitura geral. O assunto jurídico lá. Permite uma parte que eu tenho uma informação relevante no seu raciocínio. O próprio regimento interno do Conselho não menciona a perda das entidades, menciona a perda do conselheiro. Mas isso está. Então é outro aspecto a ser Não, mas isso considerado. está ligado. Imagina, E, o conselheiro inclusive, representa a faz entidade. menção, É a própria entidade que perde, não é? quando o Entidade, conselheiro, não, diz que o conselheiro perde. Mas o Que o conselheiro. conselheiro perde. Faz menção, inclusive, a figura do suplente. Mas eu não estou entendendo, isso não vai para o jurídico? Se vai para o jurídico, por que a gente está discutindo aqui? Aqui nós vamos estar tocando bolinha, vai para a direita e vai para a esquerda. Nós não estamos discutindo, eu só estou acrescentando um elemento. Mas vai chegar aonde essa nossa acrescentar coisa ou a gente tem informação ou não? Vai para o jurídico. Só para oferecer uma parte do recurso, só para concluir o raciocínio. O que eu estou dizendo para vocês é que existem elementos jurídicos que necessitam de avaliação, como parece que está claro para o Conselho. Então a gente vai providenciar, antes de qualquer. A secretária fez uma manifestação para publicar imediatamente. Eu não posso, como secretário executivo, E solicitei também o parecer da prefeitura. antes de que haja uma manifestação do jurídico, que haja Antes de publicar. jurídica, Então pronto, então está resolvido. O jurídico vê e aí se publica ou não. imediatamente, sem a segurança. Esclarecido, então. Uma parte. Só Eu vou dar uma parte para todo mundo. Agora é o seguinte. Só deixar Só um minutinho, Sandra. Não, só um pouquinho só. Na outra gestão da Giselda, a Giselda, ela fez esse comunicado e duas foram a subprefeitura de Souza de Joaquim Egídio, perderam sua vaga na outra gestão por questões de falta. Então eu acho que isso já é um procedimento que vem sendo adotado de outra gestão. Negativo, foi substituído. Só um minutinho, gente. Ó. Ah, é que ele tem cadeira cativa, A é prefeitura não diferente. pode ser expulsa. Ele tem cadeira cativa. Cadeira cativa não vale, meu. Conselheiro. Cadeira cativa, como é que vai? Foi substituído. É, mas é cadeira cativa. A prefeitura. Vamos mudar o foco aqui, nós temos Eu só vou terminar. uma questão de... Ô, Sandra, é o seguinte, ó. Sandra, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Não, cadeira cativa, é diferente. Se houve cassação no período que você for, Depende, condena, eu vou embora. pela Ângela, que não seguiu esse rito, aquelas cassações de conselheiros têm que ser revistas, tá? Tá ok? Não é só o que você fez, tá? Estou pedindo para a ideia é examinar tudo nesse período de... Eu não sou contra isso daí, eu só acho que tem que ter então um parecer Agora, jurídico pedir para... agora só fazendo um detalhe, é o seguinte, a ação que você entrou, que eu falei para você, aquilo trouxe uma norma jurídica em razão daquela sentença para esse conselho. Então o que a Giselda fez lá atrás, hoje nós não podemos fazer. Por quê? Porque em tese nós poderíamos estar desobedecendo até uma sentença judicial. Então, eu acho Bem, que senhores, é o que eu tinha que apresentar para vocês, tá? Agora eu abro a palavra para a presidenta aqui. Só uma